Vamos falar de Vasco, vamos falar do provável time que irá a campo amanhã contra o Santos. Tem um desfalque de última hora, por assim dizer, de uma peça que tem sido importante, mas se lesionou, nem viajou para Santos. Vamos falar também que a gente vê dessas últimas ações do Santos, inclusive o presidente do Santos prometendo um bicho milionário para a equipe do Peixe tentar vencer o Vasco e aí sair da zona. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E amanhã às 4 da tarde a bola rola. E como rola lá na Vila Belmiro e Santos e Vasco, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou como preferir, 8ª rodada do retorno. Bom, é um jogo quase final, né? Já que é um jogo chamado de 6 pontos, entre aspas, já que é um adversário direto contra o rebaixamento. O Vasco acabou de sair da zona, mas uma vitória pode complicar, uma derrota pode complicar tudo. E, por outro lado, uma vitória pode fazer o Vasco até ir para a zona da Sul-Americana. E ainda de ganhar uma gordurinha em relação à zona de rebaixamento, já que o Flamengo venceu o Bahia por 1-0. O pênalti Mandrake, para mim não foi pênalti, mas o árbitro lá deu e o Pedro converteu, né? Então, quer dizer, o Vasco vencendo ganha essa gordura em relação ao Z4. Fora que o Goiás enfrenta o Botafogo na segunda-feira. Se o Alvinegro General Severiano vencer, além de disparar na liderança do campeonato, ficar perto de ser campeão, ajuda ainda um co-irmão do Rio de Janeiro, que é o Vasco, a ganhar essa gordura em relação à zona de rebaixamento. E sobre o time, um desfalque. O Rossi tem sido importante, né? Até vejo torcedores dizendo que parece que o Rossi nasceu para jogar no Vasco, já que no Bahia ele não vinha sendo aproveitado. A gente não sabe muito bem como ele estava lá na Arábia Saudita depois. E parece que ele consegue ter uma energia que ele não tem em outros lugares jogando no Vasco. E ele sentiu o músculo posterior da coxa direita, já aí o exame de ressonância apontou lesão, já começou em tratamento para ele estar com condições de se recuperar a tempo de enfrentar o São Paulo no final de semana que vem, em São Januário. Mas para essa partida ele sequer viajou para Santos, e a tendência é que o Gabriel Peck seja o companheiro do Vigete no ataque. E o resto da equipe é a mesma que o torcedor já conhece, inclusive o Payet, que a gente não acompanha mais os treinamentos, né? Não é mais como antigamente, que os jornalistas já praticamente eram um stalker, vamos dizer assim, dos times que acompanhavam lá todo santo dia, vendo os treinamentos, mas isso não ocorre mais, os treinamentos são fechados, uma vez por semana é que é liberado uma janela para a imprensa. Mesmo assim, é sempre depois do treinamento, que o treinamento acaba e tem a entrevista coletiva. O treinamento em si a gente não acompanha mais. E cada um com as suas fontes e tudo indica, até pelas fontes
meu e gerais dos companheiros, é que o Payet treinou entre os titulares, mas havia sim uma lógica dessa especulação no Payet voltar para o banco de reserva, já que no jogo passado contra o América Mineiro foi visível falta de preparo físico, né? Uma melhor preparo físico para o camisa 10. Só que tem fatores também que a gente pode ver, porque ele sentiu tanto na preparação física no último jogo, ao calor, né, muito diferente da Europa, ele ainda está se adaptando. Na verdade, é o primeiro clube que ele atua fora da Europa, né? Ele só atua no país de origem, que é a França, e na Inglaterra. Então, fora da Europa, ainda mais num país tropical como o Brasil, é a primeira vez que ele atua. Ele sentiu muito a preparação física no último jogo, mas é um cara que a gente sabe que tem talento comprovado. E eu acredito que a ideia do Ramon Dias é essa, que ele vai adquirir o melhor ritmo de jogo, entrar na melhor forma física da prática, ou seja, jogando. Então, fora o desfalque do Rossi, é o que o torcedor já conhece. O provável time do Vasco: Léo Jardim, Comida, Medel, Léo e Lucas Pinto. Bruno Prachetes, Paulinho Paula, Payet, Gabriel Peck e Vigente Davidson, esses 11 que iniciarão jogando amanhã. Certeza, só minutos antes da partida, que o Vasco vai divulgar a escalação da equipe. Mas não deve fugir muito disso. E é um jogo que, como eu falei, de 6 pontos, a ponto de o Santos, está desesperado, pode ser o primeiro rebaixamento da história do Santos. A gente vê o desespero deles, ainda está no início do retorno, mas eles já estão desesperados a ponto de, da CBF, fazer uma pressãozinha na arbitragem. O presidente do Santos ofereceu um bicho de R$1 milhão para o grupo santista dividir entre eles, e caso de vitória amanhã. Bom, a gente conhece o Ramon Dias, é lógico que a gente pode especular, inclusive, pode ser um técnico muito inteligente, de essas últimas notícias serem usadas para mexer ainda mais o brilho dos jogadores, né? Para ter uma atuação no nível como foi contra o Curitiba, contra o Fluminense. Amanhã lá na Vila Belmiro, a torcida do Santos vai estar em maioria, 11 mil ingressos para a torcida do Santos, segundo a PM de Santos, por maior segurança, só foi 500 ingressos que o Vasco esgotou em 4 minutos. Inclusive, hoje, eles liberaram um treinamento lá na Vila Belmiro, a torcida tentando apoiar o time e tudo mais. E amanhã, então, que eu acredito que o Ramon vai usar todas essas notícias para, não só o Ramon, como o Emiliano, mexer com os jogadores, e assim o Vasco tem aquela atuação que a gente tanto gostou contra o Fluminense e contra o Curitiba. E praticamente o primeiro e o último no mês de outubro que o Vasco vai atuar fora, porque depois tem, no dia 7, no outro domingo, em São Paulo. No final de semana seguinte, Fortaleza, vamos em São Januário. O clássico contra o Flamengo, dia 22, no Maracanã. O Flamengo ainda vai oficializar, mas parece que o Landim já deu entrevista, inclusive, dizendo que o jogo sim será no Maracanã
E ele vai cumprir a parte do Flamengo, já que o Vasco cumpriu no turno, das torcidas serem divididas meio a meio, 50% para os ingressos para cada lado. Então, eles têm uma proposta de levar o jogo para Brasília, mas a tendência é que seja no Maracanã, até porque a semana do Clássico dos Milhões será uma depois da final da Libertadores. Todo mundo sabe que a final do torneio continental será no Maracanã, independente de ter time do Rio, time brasileiro, será no Maracanã, e será entregue a Conmebol. E parece que o clássico, a final da Libertadores será no dia 10, dia 12, e depois será devolvido aos gestores do Maracanã e o clássico será lá. E depois do clássico contra o Flamengo, o mando de campo do Flamengo, o Vasco recebe um Internacional no início de januário. Ou seja, é um mês que o Vasco tem de tudo para dar uma verdadeira arrancada na competição. E quem sabe eu até na segunda-feira, ainda na terça-feira, ainda na empolgação, na vitória sobre o América, eu falei para Fernanda Teixeira e com a Emerson Rocha, ambos do Atenção Vascaína, e na empolgação eu falei, a gente ainda vai chegar na Libertadores. Se vencer todos esses jogos, olha, eu acho que é até possível. Então, é isso, galera. Até o Desperto aqui. A gente vai falar sobre as escalações do Santos e Vasco, nesse duelo que promete ser emocionante lá na Vila Belmiro. Até mais.